Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. E então, no segundo momento, nós estudaremos História, certo? Essa matéria é muito importante, como já falei para vocês e expliquei, precisa ser estudada com bastante atenção, certo? E da maneira mais detalhada possível, ok? Então, vamos lá pegar o livro e abrir na página 269, 269, certo? Então, abra o livro na página 269. Mas, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? Como eu sempre digo. E abre ele na página 269, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para a parte do surgimento da agricultura, certo? Logo abaixo de onde tem esse mapa, mostrando o deslocamento do Homo sapiens sapiens, certo? A partir da África. Então, vamos estudar abaixo dele, certo? Que é o surgimento da agricultura. Então, vamos lá, vamos conhecer como foi que surgiu a agricultura, essa atividade tão importante até hoje, até nos dias de hoje da humanidade, certo? Leia junto comigo, ok? O surgimento da agricultura. Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos costumavam dividir a tarefa de encontrar alimentos. Os homens caçavam usando ferramentas e armas feitas com osso, pedra e madeira, enquanto as mulheres coletavam frutos e raízes e folhas comestíveis e medicinais. Elas também faziam cestos de palha com os quais transportavam o que coletavam. Então, os pesquisadores, certo? Os historiadores acreditam que os primeiros seres humanos já tinham, certo, o costume de dividir as tarefas do dia a dia. Hoje nós temos também o costume, não é mesmo, de dividir tarefas. Uma pessoa varre a casa, uma pessoa cozinha, uma pessoa ajuda a mãe, outra pessoa ajuda o pai ajuda a mãe na cozinha, a mãe ajuda o pai na loja, ou então o pai ajuda a mãe na loja, certo? Então nós temos essa divisão de trabalhos, não é mesmo? E até mesmo às vezes na escola, quando tem trabalho em dupla, um faz uma parte, o outro faz a outra parte, e depois junta tudo, não é mesmo? Mas esse costume já não é de agora, certo? É desde a antiguidade, certo? E eles já dividiam a tarefa de encontrar alimentos, onde os homens, certo, ficavam com uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? De caçar, certo? De sair caçar animais, pescar peixe, certo? E eles caçavam, certo? Com armas feitas com osso, pedra ou madeira, certo? Faziam lanças ou então alguma espécie de cacetete com estes materiais. E a tarefa das mulheres, qual era? Elas coletavam frutos, certo? Saíam para coletar frutos, caçar árvores, certo? Que tinham frutos. E depois também as folhas e raízes comestíveis, ok? Por exemplo, como a macaxeira, batata, beterraba, certo? Tudo isso eles procuravam, certo? E também as folhas medicinais para tratar. E as mulheres também faziam cestos de palha, certo? Elas pegavam as palhas, já enrolavam, faziam... Você já deve ter visto uma sacola de palha. Se não viu, pergunte ao seu avô ou sua avó, certo? Ou alguém mais velho que se já viram ou como é um cesto de palha, ok? E esse cesto de palha, elas utilizavam para transportar os alimentos que conseguiam coletar, ou seja, os alimentos que conseguiam colher, ok? Então, vamos seguir. Com base nas pinturas encontradas em cavernas em várias partes do mundo, os pesquisadores supõem ainda que a divisão de tarefa entre mulheres e homens não era rígida, podendo variar em alguns grupos em algumas localidades. De acordo com essa teoria, havia casos em que as mulheres caçavam, assim como os homens também coletavam plantas nas florestas. Então, com base em pinturas que são encontradas nas cavernas, certo? Que nós ainda vamos estudar um pouco sobre essas pinturas.
viu que essa divisão não era rígida, não era obrigatório os homens caçar e as mulheres coletarem os frutos, certo? Podia ser o contrário. As mulheres, certo, em alguns grupos caçavam e os homens ficavam com a responsabilidade de colherem os frutos, certo? De entrarem nas florestas para procurar raízes, frutos e também as plantas medicinais, certo? Então não era que era algo obrigatório em todas as tribos, em todo grupo, em todas as localidades. Podia variar, certo? Então tinha tribos que as mulheres saíam ali para caçar com as armas, iam atrás dos animais, tratavam e traziam para a tribo para comer. E onde os homens, certo, ficavam ali, certo, coletando plantas e frutos para levarem para a alimentação da tribo, ok? Então, vamos lá dar continuidade. E é por isso que alguns estudiosos sugerem que tenham sido as mulheres as responsáveis por descobrir ou pela descoberta da agricultura. Isto aconteceu exatamente porque elas passavam grande parte do tempo observando e conhecendo o comportamento de plantas e sementes. As mulheres devem ter notado que as sementes transportadas pelo vento ou por pássaros e insetos brotavam na terra, gerando novas plantas. Então, os estudiosos, os pesquisadores também sugerem que quem descobriu a agricultura foram as mulheres. Por que descobriram que pode ter sido as mulheres que descobriu a agricultura? Porque, como nos grupos, na maioria dos grupos, certo? Como se sabe até hoje, ou pode também ser o contrário, se a minoria dos grupos, as mulheres eram responsáveis por coletar os frutos, não é mesmo? E a partir dali elas começaram a notar, certo? O que acontecia com as sementes que caíam no chão, que os pássaros levavam, que o vento levava. E também via o comportamento das plantas, certo? Que tal planta dava um fruto em determinado tempo, outra planta dava fruto em outro determinado tempo. Então, e elas foram assim observando, certo? Que as sementes que iam sendo levadas faziam novas plantas brotarem no chão, certo? Então é por isso que tem estudiosos que acreditam que as mulheres tenham sido responsáveis por descobrirem a agricultura, ok? Então vamos agora para a página 270 e vamos observar, certo, essas duas imagens que tem na página 270. Temos aqui um quadro dos egípcios, certo? E depois uma fotografia moderna de, certo, duas mulheres trabalhando. Então vamos lá ler a legenda. Na representação dos antigos egípcios, observam-se ferramentas criadas pelos seres humanos para a prática agrícola. Cenas agrícolas que foram pintadas por volta de 1500 a 1300 anos antes de Cristo. Tumba de Nakhat, Tebas, no Egito. E também, certo, nós temos na foto seguinte, mulheres dedicando-se à plantação de alface orgânica hidropônica em Ibiúna, São Paulo, onde essa foto é de 2017, ok? Então, essa é a nossa aula de história de hoje, certo? Sobre o surgimento da agricultura. Espero que você tenha entendido tudo, certo? Sobre essa primeira parte. Ainda vamos, certo? Dar outro passo, ok? Sobre a agricultura. Então, ainda vamos entender um pouco melhor sobre o que a agricultura causou, certo? Que transformação ela causou na vida do ser humano. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre o surgimento da agricultura, você me liga para perguntar, certo? Professor, eu não entendi isso, então se eu poderia responder, se eu poderia esclarecer essa minha dúvida, aí a gente vai lá, certo? Conversar com você, ok? Mas não fique com a dúvida, lembre-se de ligar se ficar com dúvida, ok? Então, de história, hoje não tem certa atividade, como eu disse desde o início. Essa nossa lição de história, ela é um pouco grande, mas aí, certo? Já vamos chegar na atividade de história. Podem ficar tranquilos, ok? Então, hoje só tem uma atividade que foi a de português, certo? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que você tenha
Espero que você tenha entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, me ligue, certo? Continue tomando cuidado e beba bastante água, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!